Glória a Deus. Bom, queridos, nós começamos o capítulo 2, aí já no finalzinho do texto de semana passada, mostrando o acontecimento do dia de Pentecoste, com alguma sobre aquele episódio. Os irmãos estavam reunidos, já tinha aproximadamente 10 dias, e lembrando que quando o Senhor Jesus os despediu, tinha uma multidão de quase 500 pessoas, aproximadamente, mas no dia do Pentecoste, 10 dias depois, apenas 120 pessoas aproximadamente estavam ali. Perseverança na oração, perseverança na comunhão, não é realmente uma coisa muito comum, né, na vida de todos, mas aqueles irmãos perseveraram, estavam tendo experiências com Deus, estavam vivendo uma plena comunhão, e naquele dia eles foram cheios do Espírito Santo. A Bíblia diz que estavam reunidos, todo mundo sentado, provavelmente depois de uma oração fervorosa, e de repente eles ouviram um som, não era um vento, era um som que parecia um vento, não era fogo, era a língua que era como se fosse de fogo, e eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar. Quem começou a falar? Foi o Espírito Santo? Não, quem começou a falar foram eles. Eu mencionei semana passada que muitas vezes alguns irmãos deixam de receber a experiência porque o Senhor lhe dá a graça, a palavra, enche do Espírito Santo, mas ele não tem coragem de falar, e ele fica esperando que o Espírito Santo fale por ele, e quem fala somos nós. Então eles começaram a falar em outras línguas, repartidas como que de fogo, que foram distribuídos sobre cada um deles naquele momento. E aí posteriormente ainda falamos sobre o dom de línguas, uma ocasião que vamos supor assim, variedade de línguas. Eu costumo dizer que muitas pessoas são batizadas, falam em línguas estranhas uma única vez e nunca mais falam em línguas estranhas, a não ser que recebam dons de línguas. E aí nós fizemos aquela experiência semana passada, todo mundo leu um texto diferente, todo mundo leu um texto bem alto, todo mundo abriu a Bíblia onde quis, mas o irmão que estava aqui comigo não conseguiu entender uma única palavra de quem leu, porque tem pessoas que dizem assim, não, eles estavam falando, era francês, era inglês, era o árabe, então estava todo mundo entendendo, mas aí eu coloquei todo mundo para falar no mesmo idioma, no mesmo tempo, e ninguém entendeu absolutamente nada. Então você imagine 120 pessoas falando bem alto, gritando, pulando, gritando na maior euforia, e alguém consegue entender que aquele ali está falando a língua dele, e o outro consegue entender que aquele também está falando, e o outro consegue entender. Não, o texto diz que eles entendiam, porque o Espírito Santo levava essa mensagem, essa interpretação no coração de cada um deles, conforme a sua nacionalidade. Então, obra do Espírito Santo. E essa atitude, esse acontecimento tornou perplexo. Vocês viram a quantidade de nações que estavam representadas nesse dia. Todos os povos daquela região, tudo quanto era idioma que tinha naquele texto, da Líbia, dos romanos, dos egípcios, cada um falando numa língua diferente, mas todos eles estavam recebendo a mensagem exatamente no seu próprio idioma, e eles sabiam naturalmente que alguma coisa extraordinária estava acontecendo. Ainda que sempre tem aqueles que são rebeldes, aqueles que são ignorantes, estão dizendo assim, não, ele só pode estar todo mundo bêbado, está todo mundo gritando, aquele que não entende nada, porque em algumas situações você pode entender o seguinte, tem pessoas que não têm mesmo sensibilidade espiritual, está acontecendo, o céu está descendo, mas para ele não está acontecendo nada porque ele não entendeu nada, mas para quem tem sensibilidade espiritual não, tudo que acontece vem tocar no seu coração, e aquelas pessoas estavam impactadas, e foi por isso que Pedro se levantou. A Bíblia diz que ele se levantou e começou a fazer um dos seus primeiros, eu poderia dizer que foi o primeiro sermão pentecostal, a primeira vez que surge aí então um pregador com eloquência, com habilidade, Claro que Jesus pregou isso de maneira muito tranquila, mas até o discurso de Jesus parece mais um ensinamento, uma coisa tranquila. Agora você imagine o Pedro sanguíneo, entusiasmado, cheio de, no meio de uma multidão que passava aí de 3.000 pessoas, e então ele começa a fazer uma narração daquilo que acontece. Ele faz, a gente pensa que o sermão de Pedro é só
uma rotina, mas ele tem estrutura, assim, ele vai seguindo uma lógica, ele tem um raciocínio, e ele começa a falar: olha, vocês estão impressionados com o que está acontecendo aqui? Está todo mundo assim, meio atônito, pensando que está todo mundo embriagado? Não, são 9 horas da manhã, não deu tempo de ninguém se embriagar não. Esse povo aqui vivendo uma experiência extraordinária. Eu preciso contar para vocês uma coisa. Isso aqui está na Bíblia, isso aqui está na nossa lei. Isso aqui foi o que o profeta Joel já profetizou há muitos anos atrás, que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Então ele começou a dizer: acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os velhos sonharão sonhos, os jovens terão visões. E então eles estavam ouvindo aquelas mensagens, eram proféticas, eles estavam sendo, não era só porque a pessoa estava entendendo uma linguagem, não era só porque o sujeito estava entendendo o idioma, não. Eles afirmavam o seguinte: nós estamos ouvindo ele falar das grandezas de Deus. Deus estava usando cada uma daquelas pessoas numa palavra profética para cada uma das outras que estavam ali de várias nações. Então ele diz: está se cumprindo essa palavra, está acontecendo o que o profeta disse. Tudo que vocês ouviram desde aqueles tempos antigos, e todo mundo conhecia a Bíblia. Nós estamos falando no meio de judeus. Imagine se nós estivéssemos falando aqui para pessoas que nunca foram na igreja, que nunca viram a Bíblia, e eu estivesse falando alguma coisa sobre Jesus. Olha, Jesus veio aqui na terra e foi crucificado e ressuscitou, e aí alguém disse assim: mãe, que história é essa? Mas essa é uma história que todo mundo sabe. Quem é brasileiro, se nunca veio à igreja, foi no cinema, viu em tudo quanto é lugar, a história de Cristo, a crucificação, todo mundo sabe. Então, para os judeus que eram dedicados à Escritura, eles sabiam, tinham pleno conhecimento da existência daquelas informações, de tudo aquilo, e eles estavam cientes. E aí, então, quando Pedro diz assim: isso aqui está lá na Bíblia. Olha aqui, ó, você está ouvindo, presta atenção no que você está ouvindo aí. Você está ouvindo a palavra profética de Deus. E olha, o Senhor prometeu derramar seu espírito sobre toda a carne. Até os servos e as servas receberão o Espírito Santo. Está todo mundo impactado com aquilo que estavam acontecendo no meio deles. E aí, então ele disse assim: varões, no versículo 22, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno. E ele então começa a trazer essa informação. Por quê? Porque ele buscou lá no Antigo Testamento o respaldo, aquilo que ele queria provar, que o que estava acontecendo ali não é uma coisa aleatória, está na Escritura Sagrada. Mas tem uma coisa que também está na Escritura Sagrada, mas que muitos dos judeus ainda resistiam: era acreditar que Jesus era o Cristo. E ele agora vai aproveitar o momento para dizer assim: vocês têm que atentar para uma coisa. As palavras de Jesus o Nazareno, que foi um varão aprovado por Deus, diante de vós, e olha, com milagres e prodígios, vocês são testemunho. Todo mundo assistiu milagres feitos por ele, todo mundo presenciou. Alguns de vocês foram abençoados com esses milagres. Esse Jesus que vocês viram com sinais e prodígios, e Deus realizou por intermédio dele, aqui no meio de vós, e todos vocês sabem disso. Era apenas o argumento de Pedro para mostrar que estava profetizado lá no Antigo Testamento essa informação, e que agora ele está apresentando o autor de tudo isso. E sendo este entregue por intermédio do desígnio, por determinado desígnio de Deus e presciência, e Pedro não tem papa na língua, ele fala com toda a autoridade: mas vocês mataram ele, vocês o crucificaram pela mão dos iníquos. E aí Pedro está falando no meio de uma multidão, e está colocando a culpa em toda aquela multidão. Foi vocês que mataram os israelitas. E aí você diz assim: será que foram eles mesmo? E alguém diz: não, quem matou foi os romanos, a gente não. Mas quem foi que fez tudo para que ele fosse crucificado? Não foram os romanos, foram os judeus. De vez em quando alguém pergunta assim: mas o que o judeu fez? O judeu fez muito mais do que isso, né? Um dia uma pessoa estava me perguntando aqui, por que um Deus tão bom, e sendo ele o Deus de Israel, permitiu que 6 milhões de judeus virassem, vamos dizer, fosse torrado lá no forno na época do Hitler. A gente precisa, configurar as coisas e tentar entender um pouco da história. Você se lembra quando Pilatos lavou as mãos
e disse assim: olha, eu vou aqui soltar um, e aí hoje é dia da Páscoa, eu solto qualquer um que vocês escolheram. Não, solta o Barrabás. Mas o Barrabás é ladrão, foi preso por sedição, ele é um sujeito bandido, é um sujeito mau. Mas nós queremos o Barrabás. Mas e o Jesus, o Nazareno? Ele é um homem justo, não fez nada, não tem nada que justifica assim. Eu não sei nem porque que ele está aqui. Crucifica ele. Todo mundo gritou crucifica. Havia uma excitação dos escribas e fariseus dizendo: crucifica ele. E aí ele dizia: mas eu não posso. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Me dá uma bacia d'água aí. Deixa eu lavar minhas mãos aqui. Eu vou lavar minhas mãos. Olha, é uma simbologia. Eu não sou culpado do sangue desse inocente. Era isso que ele estava dizendo. E os judeus disseram assim: caia sobre nós o seu sangue e sobre os nossos filhos. Então, quando você vê a geração sofrendo, não pergunte por quê. Eles pediram isso. E Jesus está dizendo, e Pedro está dizendo para ele assim: vocês o mataram. Vocês o mataram pela mão dos iníquos. Mas a morte não pôde detê-lo. A morte não dava conta de prendê-lo. Deus o ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto era impossível que fosse retido por ela. A morte não dava conta de segurar o Filho de Deus, porque estava já determinado, porque a respeito dele até Davi usou essas expressões de Davi, profetizou. Davi também foi profeta nesse aspecto. Disse o Senhor, ao meu Senhor. Ora, Davi era rei. Disse o Senhor ao meu Senhor. E o que foi que ele disse ao Senhor? Ao meu Senhor: assenta-te, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Há uma profecia de Davi a respeito de Jesus. Mas ele queria mostrar uma outra coisa, e ele vai trazendo a história, ele vem fazendo nessa narração, e diz assim: irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito desse patriarca Davi, que morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece até hoje entre nós. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um de seus descendentes se assentaria no seu trono. Estava previsto isso. Prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado morto, nem foi deixado na morte, e nem o seu corpo experimentou a corrupção. Mas vamos falar da descendência de Davi. Davi tinha uma promessa, e olha, Pedro está apresentando uma coisa que todo judeu sabia, que era a vinda de Cristo. Todo judeu sabia que Davi teria um descendente para se sentar no trono, e que o Cristo seria um descendente de Davi, e que ia reinar para sempre. Todo judeu sabia dessa promessa. O que o judeu não sabia, ou pelo menos não cria, é que o Jesus Nazareno, que acabou de ser crucificado e morto algumas 4 ou 5 semanas atrás, é exatamente esse Cristo, referido lá no texto do Antigo Testamento, e profetizado por tantos outros profetas, inclusive por Davi. E Pedro está apresentando isso. Jesus Nazareno, que é poderoso varão, cheio de obras, prodígios, sinais. Vocês viram todos, são testemunhas junto conosco. Vocês sabem que havia uma promessa de Davi, vocês sabem que ele fez entre nós. E ele foi morto pelas vossas mãos, vocês o mataram. Mas também tem uma coisa que vocês já têm que saber: ele não ficou lá preso na morte. A morte não deu conta de segurar ele lá. Ele ressuscitou. Rompeu-se os grilhões da morte, porque a morte não dava conta de segurá-lo. Então nós estamos falando de um descendente de Davi que vai se assentar no trono dele. E quem é esse descendente de Davi? Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vocês estão vendo agora.
onde ele está. Olha o raciocínio de Pedro. O que vocês estão vendo não é uma coisa aleatória. Ninguém está bêbado. Isso aqui está profetizado pelo profeta, lá no Antigo Testamento. Joel falou a respeito. O que vocês precisam saber é se lembrar da pessoa de Cristo, dos seus prodígios, dos seus milagres, e que todo mundo tem consciência disso. O que vocês precisam conhecer é que há uma promessa de Deus lá no Antigo Testamento, no pacto com Davi, na profecia de Davi, de que haveria um descendente dele para se assentar no trono para sempre. E você, sabendo que esse foi exaltado à destra de Deus e recebeu a promessa do Pai, do Espírito Santo, e olha só o que está acontecendo. Esse Jesus está derramando esse Espírito que vocês estão vendo agora. E o povo está, agora não tem como questionar, porque o sujeito está vendo com os próprios olhos. E pense numa coisa, eles estão vendo a profecia de Deus, os homens estão falando grandezas de Deus no meio de um tumulto daquele, eles estão impactados com a própria presença e o calor do Espírito Santo nas suas vidas, e você imagina a unção que Pedro tinha naquele momento, naquele sermão, o impacto do Espírito Santo na vida daqueles homens. Eles estavam todos atônitos, porque Davi não subiu aos céus, nem ele mesmo, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrada dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, que este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Esse é o primeiro sermão evangelístico, literalmente falando. Alguém fala da pessoa de Cristo, um sermão cristocêntrico. Alguém que apresenta Jesus como centro de todas as coisas, e tem argumento bíblico, tem a história para acontecer, e tem a vista dos olhos de todos eles. E ele não está apresentando Jesus como um profeta, ele não está apresentando Jesus como alguém que realizou milagres, ele não está apresentando Jesus como alguém que apenas está derramando o Espírito Santo, não. Ele está apresentando Jesus como Senhor e como Cristo, como Filho de Deus, como Messias, como tudo aquilo que os judeus já esperavam há tanto tempo, mas ninguém tinha coragem de fazer. O impacto foi grande na vida daquelas pessoas, quando Pedro apresenta que esse mesmo Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor. Ele é o Senhor da minha vida e da sua vida. Ele é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis, e Ele está vivo, ninguém pôde detê-lo. Nós não estamos recebendo isso aqui de qualquer jeito, não. Ele mesmo que se assentou à destra de Deus e já tinha recebido a promessa do Pai, derramou isso que vocês estão vendo agora. Somos todos testemunhas da sua ressurreição. Então, aqueles irmãos impactados, eu penso assim que Pedro não precisou nem fazer o apelo. Alguém quer aceitar Jesus? Não. Eles correram para perto de Pedro, ouvindo essas coisas, compungiram-se-lhe o coração e correram para Pedro e disseram assim: que faremos, irmãos? E agora o que vamos fazer? E eu fico imaginando a autoridade, espiritual que Pedro foi revestido naquele momento, porque já era um pregador cheio do Espírito Santo, um pregador com toda a autoridade espiritual. Vocês conhecem a história, de vez em quando alguém cita por aqui, a história de Jonathan Edwards, que era míope e pregava com o texto assim, olhando bem em cima das letras, e um dos seus mais famosos sermãos, que tinha o título de Pecadores nas mãos de um Deus irado, diz que as pessoas se seguravam nas árvores assim, nas coisas que estavam na frente durante a pregação, porque tinham certeza que estavam caindo no inferno, estavam aflitos, tamanha era a autoridade. Então o que Pedro está pregando aqui, com certeza tem uma atuação poderosa do Espírito Santo, levou esses irmãos a dizer assim: meu Deus, o que vamos fazer das nossas vidas? E pediram ajuda para Pedro. Que faremos, irmãos? E Pedro tinha resposta e disse: arrependei-vos cada um de vós e sejam batizados em nome de Jesus. Então o arrependimento, queridos,
é a única porta que nós temos para alcançar a vida eterna. Foi aberta uma oportunidade. Sabe que o Evangelho é cheio de riquezas. O sacrifício de Cristo, o amor de Deus, o perdão dos nossos pecados, e tudo isso acontece. A purificação dos pecados, o sangue de Cristo e o poder de Deus na vida, isso tudo vai acontecer. Mas nada disso acontece sem o arrependimento. Então, vocês dizem assim: eu só poderei ser salvo se Jesus me purificar de todo o seu pecado. É verdade. Eu só poderei ser salvo se o Senhor estender a sua mão e me resgatar e me puxar e me salvar. É verdade. Eu só poderei ser um homem cheio do Espírito Santo se o próprio Senhor Jesus derramar o seu Espírito. É verdade. Mas nada disso acontece na minha vida sem arrependimento. Porque a primeira coisa que todo cidadão precisa saber antes de alcançar a graça de Deus é saber que ele é pecador e precisa se arrepender dos seus pecados. A grande bênção da vida de um pecador é ser um pecador arrependido. Porque pecador todos nós somos. Somos pecadores na igreja, somos pecadores na casa, na rua, em todo lugar, somos pecadores. Ninguém pode dizer assim: eu estou livre, não peco. Não, nós somos pecadores. A diferença é que nós somos pecadores arrependidos. E o arrependimento nos abre a porta da oportunidade. E então, ele diz assim: quando vocês receberem o perdão dos pecados, vocês se arrependerem, cada um de vós, no nome de Jesus, para serem remidos os vossos pecados, e então vocês vão receber também o dom do Espírito Santo. Agora, a porta está aberta, a oportunidade está feita, todo mundo está, pois vós outros é a promessa para vossos filhos e para os que ainda estão longe. Isso é uma promessa de Deus. Isso é, para quantos o Senhor Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho, exortava dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Porque nós estamos, nunca foi diferente, irmãos. Nós ainda estamos no meio de uma geração perversa. Nós ainda estamos no meio de pessoas que não temem a Deus, que não quer nada com Deus. Nós ainda estamos ouvindo muito mais coisas contra Deus. Você vê por aí nas televisões e hoje pela internet, né? Pessoas dizem: e daí Jesus, o que eu tenho a ver com isso? Abertamente, não tenho nada a ver com a Bíblia não tem nada a ver comigo. Então esse tipo de, a geração perversa continua. Mas nós somos raça eleita, todos quantos o Senhor Deus chamar. Então eles se chegaram a Ele e aceitaram de bom grado e foram batizados. Todos eles foram batizados. Suponho que o batismo de conversão, dizer: eu aceito Jesus. E naquele dia o Senhor acrescentou na igreja 3.000 pessoas. Então foi, imagine, Pedro faz um sermão e ele, sem necessariamente ter que fazer um apelo desses tradicionais que nós fazemos, as pessoas vão se chegando, e a Bíblia diz que 3.000 pessoas se tornaram cristãos naquele dia, e todos foram batizados. A diferença de que acontece, a gente vê hoje em dia algumas campanhas, né? E de vez em quando a gente faz algumas coisas, com exceção, eu só tenho a contar assim, poucas experiências que dizem o contrário, né? Há 2 anos, 3 anos atrás, nós fizemos um pré-celebrai ali no estado de Goiás, em Urutaí, e nós tivemos 20 pessoas que se converteram. 20. E aí então, eu já acostumado com toda aquela tradição, a coisa costumeira mesmo, que se converte 100 e fica 2, se converte 1.000 e fica 10, com aquelas 20 pessoas, eu acho que foi um pouco de incredulidade. Eu até disse assim: olha, oxalá Deus ajude a permanecer pelo menos uns 10.
Mas o irmão ali, o pastorzinho, foi para ali na casa de um, na casa de outro, e pegou um ali, foi ali, e juntou um ali, recolheu daqui, passou a semana todinha trabalhando, o mês, o outro mês todinho trabalhando, e quando ele voltou na reunião de obreiro, ele falou assim: pastor, tem uma benção para contar. Pois conta, meu irmão, quantos ficaram? Ele dobrou. Eram 20 e agora são 40, porque cada um trouxe a sua mãe, o seu tio, a sua prima, o seu amigo e tal, e agora são 40. E aí eu disse assim: meu Deus, eu tomara que Deus ajude, que isso se firme, que isso aconteça, Isso era no mês de setembro que nós fizemos o celebrar lá. E aí quando foi no final do ano, em dezembro, ele contou mais bênção ainda. Ele disse que no final do ano, ele reuniu na confraternização dos irmãos lá, 75 pessoas. Mas isso é coisa extraordinária. Eu não costumava contar muitas coisas assim, não. As pessoas se convertem 10 e fica 1. Agora, aqui na igreja primitiva, não. Aconteceu coisas lindas. Porque aquelas 3.000 pessoas se converteram, e o texto diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E, mais importante, em cada alma havia temor. Olha que cristianismo poderoso. Que impacto tremendo o Espírito Santo fez naquelas vidas. É por isso que a gente não pode desprezar os dons espirituais. E esse poder pentecostal, que de vez em quando, diga-se de passagem, nós somos chamados de meninos, e eu vou dizer com todas as letras, de vez em quando até nós somos meninos. Mas como Jesus salva nessa meninice? Como Jesus faz obra extraordinária, como a Assembleia de Deus. Irmãos, tem hora que eu fico pensando assim: eu vou para certos lugares, se é fora de Brasília, e aí eu chego em algum lugar, e eu encontro aquele povo pregando o Evangelho, e falando do amor de Deus, e eu encontro pessoas tão leigas, tão ignorantes assim no conhecimento, e pessoas fazendo tanta coisa assim, que eu fico pensando assim: meu Deus do céu. E às vezes fazendo tanta maldade também, pisoteando pessoas e tratando mal. Eu digo: meu Deus, como é que esse povo fica crente num lugar desse? Como é que consegue ficar crente num lugar desse? Porque eu fico pensando assim: acho que nem eu aguentava. Mas, irmão, não tem jeito. Fica todo mundo na oração, na comunhão, no partir do pão, porque em toda alma há temor. Isso tem um nome: o Espírito Santo de Deus na vida das pessoas. Só o Espírito Santo segura. É por isso que Jesus é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, irmãos, olha, pode pregar a eloquência do jeito que for, com a oratória que for, com a habilidade que for, com a sabedoria que for, com tudo que tiver direito. Não pode fazer o trabalho do Espírito Santo, porque só Ele dá conta. Não tem teologia no mundo, não tem argumento no mundo que faça com que um cristão que está lá. Você vai para o interior, às vezes eu vou lá para o interior da Paraíba, lá recentemente eu fui visitar aqueles irmãos lá, desce naqueles desempenhadeiros, passa a hora subindo e descendo morro e arrumando, chega lá no fim, nos confins, no meio da mata, tem uma tapera feita de tijolo, de taipa com barro e coberto com palha, e aí você olha de longe assim, vai chegando, escuta aquele barulhão lá dentro e entra lá dentro, está lotado de crente, irmãos. Crente que não tem nem, vamos dizer assim, não são bem tratados assim não, né? Todo mundo assim, com jeitinho, não. Às vezes é a natureza lá, mas você chega lá para entrar dentro da igreja, eu tive que entrar assim, ó, imprensadinho assim para poder. E os irmãos, dá licença aí para o pastor passar. Lotado. E todo mundo cheio do Espírito Santo, glorificando a Deus. Aí eu fico pensando, muitos desses irmãos, olha, mas muitos não. Eu não vi nenhum carro na porta, a não ser o que nós levamos. Vai todo mundo na canela. No SPE 2. Todo mundo na canela. Uma certa feita eu fiz um culto com os irmãos numa cidade do interior lá de Tocantins.
E os irmãos disseram, vamos fazer um culto aqui, era uma fazenda. E aí, as irmãs pegaram aquelas vassouras de palha, varreram assim um espaço, assim quase que como um desses lados aqui, a metade de um lado desse assim, varreram um lugar debaixo das árvores assim, tiraram, e aí trouxeram um lampião a gás, e botaram ali, não acenderam, foi colocando aqueles lampiões ali, e arrumaram, botaram uma mesinha, e vamos fazer um culto aqui, não sei o quê, e já foi avisado. O irmão foi aí no cavalinho aí, falou para os irmãos aí, avisou fulano, lá não sei aonde, lá não sei da onde, eles estão sabendo que vai ter um culto aqui. E eu estou vendo aquele povo fazendo aquele movimento todinho ali, e eu era o pregador, né? Vou pregar aqui hoje aqui. Mas eu só estou vendo aqueles irmãos da casa ali. Aí, daqui a pouco, juntou por ali, começou a acender as lamparinhas, aquela coisa, daqui a pouco chegou a noite. Aí, quando pensa que não, os vagalumes, no meio da mata. Aí, vagalume coisa nenhuma, lamparina dos irmãos, com a lamparina acesa no querosene, no azeite, entrando, irmão, eu não sei de onde saiu tanta gente daquela mata, ficou lotado, fizemos um culto abençoado naquele lugar. Aí depois os irmãos no outro dia falaram assim, já no outro dia, o senhor vai aprender a andar de cavalo, mas vai ser uma viagem longa, nós vamos fazer vamos visitar alguns irmãos aí. Muito bem, aí eu montei em cima de um cavalo daquele, saí por ali, capengando atrás dos irmãos ali, e andando para um lado e para o outro, andando para um lado e para o outro, entrando no morro, aqui é aquele irmão que mora aqui. Irmão, nós já tínhamos andado não sei quanto tempo de cavalo, aqui mora aquele irmão que estava lá no culto. Aí atravessamos o rio, tinha que, né, em cima do cavalo, e aqueles irmãos vieram sem cavalo. O que eles fizeram? Tiraram a roupa, levantaram, atravessaram o rio, se enxugaram, vestiram a roupa e foram para o culto. E longe, se você for olhar a distância que aqueles irmãos andaram para chegar naquele culto, eu fiquei impressionado. Quem leva um povo daquele de noite no caminho, no meio do mato, sem medo de cobra, com tanto lugar espinhoso, com mato, com chão, com água, com tudo que tem direito, para ouvir Deus falar? É o Espírito Santo que traz esse povo, irmão. Porque um pregador, por mais poderoso que seja, não teria esse poder não. E eu vou dar um exemplo bíblico disso. No tempo de Jesus, antes de Jesus começar o seu ministério, havia um homem chamado João Batista. E naquela época tinha muitos homens importantes. Tem uma narração no texto bíblico que diz assim: Herodes era o rei, fulano de tal, César era o imperador, Caifás era o sumo sacerdote, eu não sei quem era o sacerdote, o outro era gente poderosa em tudo quanto é lado. Mas veio a palavra do Senhor a João lá no deserto. Irmão, ele não foi para a feira pregar não. Ele não ficou na esquina do shopping, lá na feira, no cruzamento da rua pregando, não. Ele pregava lá no deserto. Quem ia até ele era o povo, não era ele que vinha, não. Ele estava lá no deserto e o povo ia para lá ouvir em multidão. E pensa que ele era bem tratado? Não. Raça de víboras! Quem foi que vos ensinou a fugir da unha futura? E todo mundo se tremendo. O soldado, mestre João, e eu? O que eu devo fazer? Não aceite suborno. E a majestade? E o rei? Poderoso rei? Não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. Era tratado assim? Na manha? Não, com autoridade. Mas todo mundo temia a sua voz, porque não era apenas um pregador, era o Espírito Santo de Deus atuando na vida dele. Então, nós estamos falando do poder de Deus. E olha só, esses irmãos aqui, para concluir o argumento de hoje, o texto de hoje, em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos, tinham tudo em comum, eles vendiam suas propriedades e bens e distribuíam tudo entre eles, à medida que cada um tinha necessidade. Sabe o que significa isso aqui? Significa que eles não estavam contando com seus bens, eles não estavam fazendo planos a longo prazo nas suas vidas.
Eles estavam certos de que suas vidas estavam no lugar mais importante, pertencia a Deus. Então, não interessa se eu tenho uma casa, eu nem sei se vou morar nela mesmo. Eu vou agora para frente, eu vou sair pregando o evangelho aí por onde for preciso. Então essa casa pode vender, distribui aí o dinheiro para os irmãos aí, dá ajuda para quem estiver precisando de algum lugar aí, ajuda, porque minha vida agora é do Senhor. Esse é o evangelho que entrou em todas as partes daquele contexto. Tudo quanto havia, todo lugar que havia terra, aqueles irmãos atravessavam o mar em cima de barco à vela. Eles cruzavam o deserto em cima de lombo de camelo e entravam por todos os lugares a pé, em cima de animal, de jumento. E eles não deixaram nem um pedaço de chão onde havia gente que não ouvisse o evangelho de Jesus Cristo. E hoje, nós com avião, com satélite, com supersônico, com transporte dos mais chiques, mais poderosos, com a televisão, internet, tudo que tem recurso, nós não conseguimos nem manter o que eles deixaram. Nós precisamos acordar para uma coisa: toda a alma havia temor. Toda a alma havia temor. E então louvavam a Deus, contavam com a simpatia de todo o povo. E tem mais um detalhe: pensa que foi só aquelas 3.000 que aceitaram? Não. Todo dia acrescentava o Senhor aqueles que haviam sendo salvos. Todo dia alguém queria ser crente, todo dia alguém queria ser crente, todo dia alguém queria aceitar Jesus. Alguém, mais alguém, mais alguém, mais alguém. Por quê? Porque havia um testemunho real, uma igreja viva no meio deles. Nós precisamos entender: a nossa vocação missionária é muito além do que nós estamos fazendo. Quando nós terminarmos Atos dos Apóstolos, eu penso que muitos como vocês, como eu, ficaremos ainda mais envergonhados. Eu acho que a gente precisa ver Atos mesmo, para a gente parar de achar que somos a igreja missionária. Quando você passar por todas essas páginas, você vai dizer: acho que não. Falta muito, mas é muito mesmo para ser uma igreja missionária. Mas que Deus nos ajude a chegar lá. Vamos orar.